O menino de 4 anos chega ao Hospital Barra d'Or às 3h48 da madrugada do dia 8 de março de 2021. Ele está em parada cardiorrespiratória. Os médicos identificam imediatamente hematomas extensos pelo corpo inteiro. O fígado está dilacerado. A hemorragia interna grave. 22 minutos antes, às 3h26, uma chamada de emergência partiu de um apartamento de luxo no condomínio Rio 2, na Barra da Tijuca. A mãe da criança, Monique Medeiros, e o namorado dela, o vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, acionaram o SAMU. Henri Borel Medeiros tinha 4 anos e 4 meses. Filho de Monique e do engenheiro Leniel Borel, ele vivia com a mãe desde a separação do casal. Nos fins de semana, ficava com o pai. Naquela segunda-feira, estava no apartamento de Jairinho. No hospital, Monique e Jairinho apresentam a mesma versão aos médicos e à equipe de plantão. Henri havia caído da cama durante o sono. Ele bateu a cabeça e desmaiou. O casal não conseguia explicar por que esperou mais de 1 hora antes de chamar socorro. Henri não resiste. Ele é declarado morto às 9h20 da manhã do dia 8 de março de 2021. A causa imediata, segundo os médicos do hospital, é parada cardiorrespiratória. Mas os profissionais de saúde já registram as lesões e acionam as autoridades. O laudo preliminar do Instituto Médico Legal registra mais de 20 lesões distintas no corpo de Henri. Há hematomas em estágios diferentes de cicatrização, o que indica que as agressões não ocorreram em um único momento. O fígado apresenta laceração compatível com trauma contuso de alta energia. Leniel Borel recebe a notícia da morte do filho por telefone. Ele não estava autorizado a acompanhar o atendimento no hospital. As horas seguintes são de choque e de perguntas sem resposta. Ele afirma que Henri estava saudável quando o deixou na sexta-feira. Uma criança de 4 anos, com mais de 20 lesões no corpo e um fígado dilacerado. 2 adultos com uma história sobre uma queda da cama. E um laudo que contradiz essa versão em todos os pontos. Como Henri Borel chegou àquele hospital? E quem é responsável pela morte dele? No dia 9 de março de 2021, um dia após a morte de Henri, a Delegacia de Homicídios da capital iniciou a investigação formal. A delegada Ana Carolina Medeiros assumiu o caso junto ao delegado Henrique Damasceno. A primeira medida da delegacia foi a apreensão dos celulares de Monique Medeiros e de Jairinho. Os aparelhos foram encaminhados para a análise forense no mesmo dia. A análise forense dos celulares levou dias. O que os peritos encontraram nas mensagens de Monique mudou o curso da investigação. Havia registros de conversas em que ela descrevia agressões de Jairinho contra Henri semanas antes da morte. Em uma das mensagens, Monique relatava a uma pessoa próxima que Henri havia acordado com hematomas. Ela descrevia o ocorrido como algo que Jairinho havia feito durante a noite. A data da mensagem era fevereiro de 2021. As mensagens indicavam que as agressões a Henri não eram um episódio isolado. Para os investigadores, isso contrariava diretamente a versão que Monique havia dado no hospital. Ela sabia, e não denunciou. Tainá dos Santos Lima era babá de Henri no apartamento do condomínio Rio 2. A polícia a convocou para prestar depoimento na segunda semana de março. Ela foi a primeira pessoa do ambiente doméstico a falar. No depoimento, Tainá afirmou ter ouvido a criança gritar durante a madrugada em mais de uma ocasião. Ela disse que na manhã seguinte, Henri aparecia com marcas no corpo. Tainá declarou que nunca soube o que fazer com o que via. O depoimento da babá confirmava um padrão. Hematomas visíveis, gritos noturnos, uma rotina de violência dentro do apartamento. Os investigadores registraram tudo e ampliaram o escopo das oitivas. Na terceira semana de março de 2021, mulheres que haviam se relacionado com Jairinho começaram a procurar a polícia. Elas não vieram falar sobre Henri, vieram falar sobre os próprios filhos. Thaís Ferreira foi uma delas. Ela havia se relacionado com Jairinho entre 2014 e 2016. Tinha um filho pequeno à época. Em seu depoimento, ela afirmou que Jairinho agredia a criança fisicamente quando ficavam a sós. Thaís descreveu episódios em que o filho voltava de quartos onde ficara com Jairinho com hematomas inexplicáveis.
Ela disse que chegou a questionar Jairinho, mas ele negava. Ela encerrou o relacionamento sem registrar queixa. Para os delegados Ana Carolina e Henrique Damasceno, o relato de Thaís não era um caso isolado. Outras ex-parceiras de Jairinho traziam histórias semelhantes. O padrão de violência contra crianças antecedia Henri em anos. As câmeras de segurança do condomínio Rio 2 registraram Henri entrando no elevador às 23h14 do dia 7 de março de 2021. A criança caminhava sem dificuldade, não havia sinais externos de ferimento. 4 horas e 34 minutos depois, Henri daria entrada no hospital Barra d'Or, em estado crítico. As câmeras estabeleceram uma janela de tempo, e essa janela fechava o cerco sobre Monique e Jairinho. O laudo definitivo do Instituto Médico Legal foi concluído em 19 de março de 2021. O perito Dr. Leonardo Ubertawil identificou lesões em pelo menos 3 estágios diferentes de cicatrização. Isso significava que Henri havia sido agredido em dias distintos. O laudo descrevia lacerações no fígado, hemorragia interna e hematomas subdurais. O médico legista classificou a causa da morte como traumatismo abdominal contuso. A conclusão era direta. A força aplicada foi intensa e deliberada. A perícia no celular de Monique revelou buscas no Google feitas em fevereiro de 2021. Ela havia pesquisado os termos omissão de socorro e pena para omissão de socorro. As pesquisas antecediam a morte de Henri em semanas. Para a delegada Ana Carolina, as pesquisas indicavam que Monique sabia que Henri corria risco. Ela havia considerado as consequências legais de não agir, e não agiu. A investigação reconstruiu as últimas 48 horas de Henri. Na tarde do dia 6 de março, Henri estava no apartamento de Monique. Na manhã do dia 7, ele foi levado a uma consulta médica de rotina. O pediatra não registrou nenhuma lesão. Na noite do dia 7, Henri jantou com Monique e Jairinho no apartamento do condomínio Rio 2. As câmeras mostram que nenhuma outra pessoa entrou ou saiu do apartamento depois das 23h14. Henri foi a última entrada registrada. Entre meia-noite e as 3h26 da madrugada, nenhuma chamada de emergência foi feita. Nenhum vizinho relatou ter chamado a portaria. Henri ficou sem atendimento médico por mais de 3 horas após as agressões. A repercussão do caso atraiu atenção nacional. Jairinho era vereador eleito pelo município do Rio de Janeiro. A Câmara Municipal abriu processo para cassação do seu mandato em abril de 2021. Manifestantes se reuniram em frente ao condomínio e ao gabinete de Jairinho. Cartazes com a foto de Henri foram carregados nas ruas do Rio de Janeiro. A pressão pública sobre a polícia e o Ministério Público aumentava a cada dia. Em 8 de abril de 2021, exatamente um mês após a morte de Henri, a delegada Ana Carolina Medeiros solicitou a prisão preventiva de Monique e Jairinho. O juiz deferiu o pedido no mesmo dia. Os dois foram presos. Em 8 de abril de 2021, a Justiça do Rio de Janeiro expediu os mandados de prisão preventiva. Monique Medeiros e Jairinho foram detidos no mesmo dia. A operação policial mobilizou dezenas de agentes. As imagens da prisão foram transmitidas ao vivo por canais de televisão em todo o Brasil. Multidões acompanharam do lado de fora. Manifestantes carregavam cartazes com o rosto de Henri. Em 13 de abril de 2021, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro reuniu-se em sessão extraordinária. O mandato de Jairinho como vereador foi cassado por votação. Dos 50 vereadores presentes, 49 votaram a favor da cassação. O julgamento de Monique e Jairinho começou em março de 2024, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O processo durou mais de 3 anos. Foram ouvidas dezenas de testemunhas. Durante o julgamento, ex-namoradas de Jairinho prestaram depoimento. Thaís Ferreira descreveu marcas que seu filho apresentara após ficar sob os cuidados do réu. O depoimento foi transmitido ao vivo para todo o país.
O perito Dr. Leonardo Huber Tawil reafirmou as conclusões do laudo definitivo perante o júri. As lesões encontradas em Henry eram incompatíveis com qualquer acidente doméstico. A causa da morte foi homicídio doloso. Em março de 2024, o júri condenou Jairinho a 22 anos e 10 meses de reclusão. Monique recebeu pena de 22 anos e 3 meses. Ambos foram condenados por homicídio triplamente qualificado e tortura. Leniel Borel acompanhou o julgamento presencialmente. Após a leitura do veredito, ele fez uma declaração pública. Disse que a condenação era necessária, mas não devolvia seu filho. Após o julgamento, Leniel Borel fundou o Instituto Henry Borel, voltado à proteção de crianças vítimas de violência doméstica. Ele passou a visitar escolas, tribunais e assembleias legislativas em todo o Brasil. Em 2023, o Congresso Nacional aprovou a Lei Henry Borel, que endurece penas para crimes de violência doméstica contra crianças. Henry Borel tinha 4 anos quando morreu. Quantas crianças ainda sofrem em silêncio, protegidas apenas pelas paredes de lares que deveriam ser refúgios, enquanto adultos que deveriam protegê-las escolhem o silêncio? Se este caso te afetou, deixa o teu comentário abaixo. Inscreve-te no canal e ativa o sino. Cada notificação é uma forma de manter viva a memória de Henry.